estão me vendo ou estão vendo só o... Estamos vendo você também. Tá bom. Tá. Então, nós podemos... Vamos, que horas são aí, pessoal? Que eu tô... Agora eu fiquei sem... Oi? 7h05. Vamos começar, então? Podemos começar. Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Tá? Meu nome é Alexandre Quadros. Vou coordenar essa sessão, que é a nossa sessão semanal, então, de discussão de temas no Serviço de Cardiologia do Hospital Divina Providência. E a gente tem tentado trazer sempre pessoas de nome na área da cardiologia ou da hemodinâmica, e hoje, então, a gente tem a honra de receber o professor Flávio Dani Fuchs, que é uma pessoa extremamente conhecida, tanto no nosso meio quanto nacionalmente e internacionalmente. Ele é o chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas, professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da URGS, e ele vai nos falar, então, sobre as inter-relações em relação à hipertensão arterial e a evolução, e o desenvolvimento e evolução da doença cardiovascular, que é um tema que ele tem se dedicado recentemente e um tema que eu acho que é do interesse de todos. Queria agradecer a presença de todos. Nossos debatedores hoje vão ser o Dr. Guilherme Reissig, que é médico cardiologista do nosso serviço, e o Dr. José Vieira, que também é um colaborador do serviço. Então, Flávio, muito obrigado pela tua presença e ficas, então, a partir de agora com a palavra. Quadros, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando a colegas, né? A minha profissão em parte, apresentar ideias, etc., pesquisar, enfim, ao cabo, revisar literatura, e quem me conhece mais de perto, escrever um monte de coisa escrita. Mas isso, o que eu vou apresentar para vocês é fruto de muitos e muitos anos de estudo, né? Começou em 77, quando eu li o livro de hipertensão, A História da Arte, àquela época. Quase ninguém que está assistindo aqui tinha nascido, mas eu já era o residente de terceiro ano, estava começando a dar aula de farmacologia, estudei um livro fantástico, e aí nasceu a minha paixão específica, já orientada para a cardiologia, mas como pesquisador. Depois eu andei um pouco em infecção, mas terminei na hipertensão, onde eu produzia a maior parte das coisas que nós temos, junto com um monte de colaboradores, dezenas, centenas, e inclusive colaboradores internacionais. Chegamos a uma coisa que não é, digamos assim, obviamente, não há uma ideia saída do deserto, certo? É uma coisa que é fruto de uma posição de interpretações e nos leva, eu e meu coautor, que vão aparecer logo em seguida, o professor Paul Welton. Eu estou muito bem acompanhado. Paul Welton é o pesquisador mais importante do mundo hoje em hipertensão clínica. Para dar uma parte do currículo dele, muitos provavelmente devem conhecê-lo, ele é o líder das diretrizes americanas, as últimas que saíram, na American Heart, American College, líder e mais do que líder, ele foi praticamente o redator das diretrizes, porque ele tem uma diferença intelectual de conhecimento muito grande. Líder do SPRINT, do estudo SPRINT, que vocês conhecem, líder do All-HAP, lá atrás, e eu tenho a sorte de tê-lo como muito amigo e colaborador, temos vários trabalhos em conjunto. E nesse aqui, passa o próximo, por favor. Bom, isso aqui é um livro, uma das minhas produções. Esse livro está disponível, eu passo disponível para comprar lá, mas eu tô dando de graça uma versão PDF aí para difundir as ideias. Vai passar meu e-mail mais adiante. Quem me mandar um e-mail pedir isso aí, prometer não falar mal de mim, ganha um livro de hipertensão de graça, 2018. E é um livro pequeno, 150 páginas, mas diz exatamente o essencial de hipertensão. As coisas dessa teoria já estavam alinhavadas ali. Mas de lá para cá, escrevemos um artigo, próximo, por favor, que está publicado, e que também, veja aí, o Paul Welton, publicado este ano, fevereiro, na revista Hypertension, e próximo, por favor, tem esse título, e de fato ele apresenta essa teoria. A teoria da causação da doença cardiovascular é devida a um desvio à direita da pressão arterial de toda a humanidade, ok? E isso eu vou tentar demonstrar. Então, nesse primeiro, começamos um pouquinho atrasado, mas 25 minutos no máximo, eu apresento essa teoria, que vocês podem ler em detalhes. Isso aqui é uma apresentação, digamos, visual, do meu áudio, de algo que está escrito, ok? Onde boa parte do que eu vou mostrar aqui está lá dentro. Próximo, por favor, Alexandre.
Bom, hipertensão, todo mundo acha que é uma coisa antiga, estava sempre com a humanidade. Não, esse aqui é o maior livro de medicina da história, né? Foi o primeiro que sintetizou uma medicina já com traços de ciência muito clara, William Roser, no fim do século XIX. Não tinha hipertensão, nem hiperpiese, que é como se chamava, apesar de estar se procurando medir a pressão de forma invasiva. Sabia-se que ela existia, se estudava de diversas formas, mas não tinha um método de aferição da pressão sem sangrar o cavalo ou o homem, ok? Ou botar um catéter dentro da artéria para medir a pressão. Próximo, por favor. Esse é um gringo famoso, né? O Scipione Rivarocci. Alguns dizem que ele copiou isso aí de um alemão que estava meio distraído, mas deve ser fofoca, gringos nunca roubariam nada de ninguém. Mas é a apresentação do esfigmomanômetro, que é o nosso esfigmanômetro, ele é de mercúrio, mas é ainda basicamente igual ao nosso aneroide de hoje, um aparelho pré-histórico, histórico, e que devia ser completamente abandonado na aferição da pressão arterial. Mas esse é tema para outra palestra. O próximo, por favor. O impacto disso foi uma coisa incrível. Eu li a literatura da época, porque tem vários trabalhos publicados, e eu me chamo a atenção desse. É um trabalho de 1913, pouco tempo depois de começar a medir a pressão arterial, desse sujeito, que é um baita clínico, publicou os arquivos da Neuromédica, que era uma revista que já existia também, a ideia de que pressão acima de 160 era elevada, era perigosa, digamos assim, trazia dano. Próximo, por favor. Os caras do seguro viram muito cedo, em 1914, Jama, esse é o dono da empresa, que publicou o artigo, mostrando já a predição de valores pressóricos elevados para menor lifespan, menor duração de vida, certo? E já começou a cobrar mais caro um pouco dos hipertensos na sua avaliação. Próximo. Mas o tema andou um pouco lentamente, andou para lá, para cá, para lá e para cá. Esse aqui é a segunda edição do livro. A cardiologia foi a primeira especialidade praticamente a ter livro-texto, certo? Separado da medicina em geral, na história. Vejo que já é a segunda edição, esse é o Paul White, né? Ícone da história da cardiologia, e ele achava, no livro, escreveu isso, que o aumento da pressão não era algo ruim, ela não devia ser combatida. 1937. Aí surge um trabalho, que eu acho que ele realmente foi, eu não estava lá, ainda não tinha nascido, próximo, por favor, que foi um divisor de águas, que é a coorte de Keaton, Weiler e Barker. São 3 sujeitos, mas só os 2 primeiros foram, né? Classificação de KV. É uma coorte de 4 grupos de pacientes com pressão arterial elevada, e vocês estão vendo ali, são várias condições que classificam os 4 grupos. A oftalmoscopia aparece só lá no último, e o 3 e o 4 é ainda como nós avaliamos fundo de olho hoje. Quer dizer, um estudo espetacular. Mas o que eles mostraram nessa coorte de pessoas classificadas dessa forma, e vejam que no grupo 4 os pacientes seriam resistentes ao tratamento, por sinal que não havia tratamento à época, distúrbios visuais, mau estado geral, albuminúria, hematúria, edema óptico, certo? Veja o que aconteceu com as pessoas desses 4 grupos no próximo slide. Sobrevida. Né? O grupo 4, em um ano, mais de 75% tinha falecido, mostrando a gravidade da situação clínica deles. Mas mesmo os outros grupos também evoluíram mal, digamos assim, em relativamente curto período de tempo. Um estudo fantástico, né? Publicado em 1939. Bom, eu vou fazer uma abreviação agora aqui, porque a partir da década de 40, o fim da década de 40, década de 50, 60, 70, começaram a se fazer muitos estudos de coorte, né, pelo modelo Framingham, reproduzidos em outros lugares, acumulando observações entre pressão arterial aferida e a probabilidade aumentada de ocorrerem eventos. Vocês conhecem essa metodologia, que identificou os maiores riscos para doença cardiovascular, como pressão elevada, como o cigarro, como lipídios, essa é uma falsa identificação, diabetes, etc, etc. Próximo, por favor. Esses estudos foram publicados progressivamente, né, ao correr do tempo, e essa é a meta-análise que muda a história da humanidade, do meu ponto de vista. A meta-análise desses estudos, tá, com 1 milhão de indivíduos, né, são 100 e tantos estudos de coorte, sintetizados por os indivíduos da Prospective Studies Collaboration, né, que fez várias meta-análises nesse contexto, e ainda fez mais recentemente em outros contextos, inclusive lipídios e outras coisas. Mas essa figura da esquerda é clássica e todo mundo conhece. É uma figura que, veja, no eixo horizontal parasistólica e no vertical, o aumento do risco, vejo que de 120 para 140 duplica o risco, vai de 120 para 140, vai de 1 para 2.
na faixa etária de 40 a 49 anos. As outras faixas etárias já partem de um risco maior. E a direita, a diastólica, onde essa duplicação de riscos se dá a cada 10 milímetros, enquanto ali se dá na sistólica a cada 20 milímetros. Bom, essa é a evidência de risco. A direita está no meu livro somente, né, em slides que eu apresento, eu dou aula com essa figura da direita há 15 anos. O eixo de 15 anos é 2000 e pouco, é mais ou menos isso. Que eu botei o eixo vertical real. Então, vocês vejam que o fenômeno como deveria esperar, se duplica a cada 20, não gera-se uma reta. A esquerda ela está retificada pelo eixo, né, que é o log do risco, e a direita não está transformada. Então, vocês veem que o fenômeno é exponencial. E por que eu mostro isso aqui? Porque eu mostro isso que foi a dificuldade maior que se teve de identificar a pressão arterial a partir da qual aumentava o risco de doença cardiovascular. Vejam que aí o doença cardiovascular na meta-análise é doença cardíaca isquêmica, DAC ou AVC. Então, vocês veem que as curvas começam a ficar mais flexionadas e evidentes, se foram capturadas em coortes menores, individuais, quando era no início acima de 160 de sistólica, 110 de diastólica, 105 de diastólica, e aí durante um tempo relativamente rápido até veio descendo o valor diagnóstico, e aí trancou numa enorme pedra, 140 por 90, ok? Então vocês percebem por que esse risco não se via em estudos individuais e apareceu somente, muito claramente, a partir de 115 por 75. Esse é um número para vocês guardarem para o resto das suas vidas e procurarem, inclusive, como objetivo de vida, ter essa pressão, o risco começa a duplicar inexoravelmente. Riscos absolutos não são tão grandes, mas os riscos relativos são sempre da mesma natureza em todos os indivíduos, e quanto mais velho o indivíduo, parte de riscos mais altos e o aumento da pressão é mais deletério ainda. Por isso, os ensaios clínicos em velhos mostraram mais claramente o benefício da prevenção de doença, reduzindo a pressão arterial. No próximo, por favor, quadros. Bom, a pressão arterial da humanidade. Aqui é a pergunta. Qual é a pressão arterial da humanidade? Incorreu-se num viés de seleção. Quando foi se medir a pressão arterial da humanidade, toda a humanidade estudada, certo, era aculturada e era uma humanidade imersa em sal, certo? Conservação dos alimentos e condimentos. O sódio mudou a pressão arterial da humanidade. Isso não há dúvida, ok? Vou apresentar somente um exemplo disso a partir de um estudo e nosso raciocínio feito pelo Paulo e por mim, de como isso ocorreu na humanidade. Próximo, por favor. A pressão arterial do homem tem esses valores, 110 por 60 de média e a sua distribuição gaussiana ao redor. Não é, clica, por favor, próximo, não é 130 por 80 de média, como tem nas civilizações modernas. Nas civilizações que não estavam expostas a sódio, que não consumiam sódio, que não aquele contido nos alimentos naturais, tinham pressão, em média, em 110 por 60. Há inúmeros estudos demonstrativos desse fato, predominantemente feitos com populações não aculturadas. O próximo, por favor. O mais chamativo deles é esse aqui. Eu gosto muito desse aqui, entre vários, feito no Brasil, publicado no Lancet de 61, duas tribos indígenas, Mundurucus e Carajás, como vocês já viram, onde a pressão aumentava exclusivamente com a idade dos Mundurucus e os Carajás não. E vejo que a pressão dos Carajás até os 65 anos era exatamente aquela pressão que eu coloquei lá antes, né? 110 ou 100 mesmo por 60 milímetros de mercúrio. Enquanto os Carajás vieram para a pressão arterial das populações aculturadas. A diferença dessas duas tribos que eram muito similares, né? Porque eu dizia, bom, mas a pressão em índio, os caras moram lá pelado, com um monte de índio, etc. Deve ser, eles não têm motivo para aumentar a pressão, não tem que pegar carro, não tem que trabalhar, ganhar, atender paciente da Unimed. Bom, índio também tem estresse. E como as duas tribos são muito similares, a diferença foi de que os Mundurucus estavam aculturados e recebiam sal sistematicamente, e quando o homem vê o sal, testa o sal, primeiro começa a conservar alimentos com sal, o grande conservante de alimentos da humanidade, permitiu que nós estivéssemos aqui, do lado de cada oceano. Nós só conseguimos ser descobertos, ou nós não fomos descobertos, nós viemos junto com os europeus e tomamos conta do continente americano. Por quê? Porque conseguiu-se salgar o bacalhau, né? E conseguiu-se salgar a proteína para passar o oceano, coisa que até aquele momento não tinha se feito. Então, a pressão arterial normal é essa, e vamos demonstrar a tese de que ela é normal no próximo, por favor. Pelo risco, o princípio das caudas, quer dizer, uma coisa que nós observamos em medicina, quem está com algum valor biológico muito na ponta, não está bem.
é bom estar mais perto do meio. Então, se nós aplicamos aí um corte das pontas das civilizações modernas, o risco de pressão começou a se ver acima de 100, valores mais altos antes, depois 140 por 90, que sai aquele desenho no canto da curva. O próximo, por favor. Se eu aplicasse esses princípios, as populações não salgadas, digamos assim, seria 120 por 70, certo? Essa é a teoria, uma hipótese que haveria eventualmente um risco residual de pressão, mas a partir daqueles valores. O próximo, por favor. Se nós aplicarmos agora os valores de 120 por 70 das populações não aculturadas à nossa população humana, todo mundo que está me assistindo aqui, bem-vindo, colegas, eu estou vendo uma bela plateia, né? É muito bom falar para vocês, todo mundo é hipertenso, ok? Para 120 por 70, praticamente todo mundo tem pressão arterial anormal e que confere risco. As evidências são claras de que confere risco. Tá? E eu vou demonstrar a vocês isto em seguida. Próximo, por favor. Uma ideia que está no nosso artigo é essa figura, que é um clássico, né, demonstrativo do envelhecimento vascular, não é inexorável. Dá para ter 100 anos e ter o vaso da esquerda, tranquilamente. Vejam as coortes de centenários feitas por americanos, seguindo pessoas com mais de 100 anos e comparando conosco, aqueles que não vivem mais do que 80 anos em média. Próximo, por favor. Vejo, essa é uma análise conjunta, né, da incidência de doença cardiovascular em indivíduos. No preto somos nós, os controles, e os vermelhos para cima são pessoas de mais de 100 anos, menos de 100 um pouquinho, depois 100 a 104, até mais de 110 nos Estados Unidos. Ou seja, a doença cardiovascular tipicamente começa muito tarde, por isso que ele chega aos 100 anos. Né? Próximo, por favor. Demência idem, próximo. AVC idem, o próximo. Hipertensão idem. Começa muito tarde. Os autores desse trabalho não dizem o que nós dissemos. Esse trabalho eu coloquei no meu livro, certo? De licença de publicação, e depois eu recebi já um retorno. Porque eu tive um debate, inclusive, com os autores, porque eles achavam, olha, tudo começa tarde no idoso. A doença cardiovascular, a pressão, etc. Tudo é mais tarde, por isso que eles são super idosos. Passam de 100 anos. E eu disse a ele, no seminário lá em Harvard, que eu disse, olha, a causa não é isso. A relação entre isso aqui é porque os outros não causam aumento da pressão. A pressão é que causa os demais. Então, os indivíduos centenários, perguntei para ele no seminário, qual é a pressão deles? 110 por 60, ele disse. E comem sal, e não tomam remédio para a pressão. E essa foi a resposta, está gravada, inclusive, se alguém quiser, esse link ainda disponível no debate transmitido pela Reuters, ficou gravado, a minha pergunta a esse colega e a resposta que ele deu. E depois ele ficou pensando, disse assim, pois é, mas será mesmo? E conversou comigo brevemente sobre essas ideias de que a pressão era o determinante principal de sermos ou não centenários. Ok? Próximo, por favor. E aí, se fala que do risco de doença cardiovascular são os clássicos, né? Morte mais cedo, AVC, DAC. Não são. Há inúmeras coortes, agora saíram várias coortes europeias, inglesas, com 4 milhões e meio de indivíduos, e várias outras que mostram claramente que quando se faz um modelo multivariado para explicar a ocorrência das doenças que vocês estão vendo aí, a pressão elevada acima de 140 por 90 em alguns trabalhos, ou acima de 120 por 70 em outros, certo? Quanto mais baixa a pressão, mais explanatória é a pressão para a ocorrência dos eventos. Então, o que nós conseguimos... Todo mundo sabe, né? Esse cara é hipertenso. Esse cara chegou agora com ciência cardíaca. O que ele tem? De sistólica, né? Tem uma miocardiopatia, teve um infarto, etc. Ou, cada vez mais, né? A doença dos velhos. Nós estamos vendo isso no consultório todo dia. A insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. E aí tem trabalhos, qual é a causa, isso e aquilo. A causa é simples. É cardiopatia hipertensiva. Quando eu era um cardiologista jovem, qualquer década lá, na metade da década, não sei lá quando, do século passado, não tinha insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Não tinha. Por quê? Porque não tinha velho. A minha coorte estava previsto que vivesse até os 44 anos, em média, quando eu nasci. Idosos são um fenômeno recente, dos últimos 10, 15, 20 anos. As pessoas estão chegando a essa faixa etária. E com cardiopatia hipertensiva, elas têm simplesmente isso. Disfunção diastólica, aumento de pressões a montante e
falta de ar ao caminhar, a insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. Não vou me deter, isso está, trabalhos mostram isso claramente, a causação que você sabe, como cardiologista, vai ser meio difícil achar um cara com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, que não seja hipertenso, certo? Poderia ser uma miocardiopatia restritiva, alguma outra coisa, mas é normalmente isso. Miocardiopatia hipertrófica também, talvez. Estenose valvar aórtica, está aparecendo, está chovendo, todo mundo está vendo, estenose, aqui é a figura do livro, mas não só estenose aórtica, como insuficiência aórtica e insuficiência mitral, o fator, o risco atribuível à pressão elevada passa de 50%. E todo mundo está vendo agora os nossos idosos, 60, 70. Antigamente, a estenose aórtica era dos reumáticos, dava aos 60 anos, 50, 40, até os 60. Agora é de quem? Dos degenerativos por pressão arterial prolongada. E não precisa ser muito alta a pressão, esse é o detalhe, porque esses indivíduos não tiveram infarto, não tiveram AVC, ou tiveram até e sobreviveram, né, e vão chegando numa fase mais avançada, com pressões não muito elevadas, mas que promovem dano dos folhetos valvares aórticos. E especificamente, mais frequentemente, na válvula bicúspide, por uma razão simples, porque a linha da válvula bicúspide é muito menor do que a linha de uma válvula tricúspide, cooptação dos folhetos, né? E doença arterial periférica, síndromes aórtica, doença renal, a fibrilação atrial, né, que está enchendo os consultórios de todos nós, é também decorrente, na maior parte das vezes, de cardiopatia hipertensiva. Até diabetes mellitus está associado à pressão mais elevada, degeneração macular da senilidade, a maior causa de cegueira em idosos, e a disfunção erétil claramente decorrente de hipertensão. Bom, agora nós vamos entrar na prova do conceito, de como é que se faz a prova do conceito, que eu chamo no livro, e não botei aqui o slide nessa apresentação, é a evidência cartesiana, uma evidência experimental, de alta classe, alta hierarquia. Se a gente quer saber se uma coisa causa algo, a gente faz um experimento lá no laboratório, bota essa específica, essa coisa num grupo, não bota no outro e vê se a doença aparece. Isso não pode fazer em gente, obviamente, mas nós fizemos, e a humanidade fez, algo fantástico, que foi testar o efeito de antídotos sobre a pressão arterial. Por favor, o próximo. Pode passar o próximo. Vejam, esse é o primeiro grande ensaio clínico randomizado. Indivíduos entraram com 115 por 129, desculpa, de pressão sistólica. O estudo veterano tem um anterior, mas é menor. Esse aqui é o clássico estudo que mostrou essa redução da incidência de eventos. Aqui tem um artefato matemático, porque isso aqui está publicado com essa reanálise que está na revista, na referência à direita, que eu escrevi casualmente naquela época com o Paul Elton, que é um NNT de 6 pacientes, baixando a pressão arterial desses pacientes, que tomavam o quê? Um tiazídico, hidralazina, certo? E reserpina. E olha o tamanho do efeito comparativamente a quem tomou placebo. Esse estudo é magnífico. Não sei como é que fizeram esse estudo na década de 60, mas fizeram. Próximo. Vamos abreviar a história, existem inúmeros estudos. Próximo, por favor, 4. Aqui está o sprint, os efeitos, todo mundo conhece o sprint, mas se não conhece, né? Um estudo de estratégia. Se espera que a pressão tenha atendido a estratégia, mas a estratégia de baixar de 140 e de baixar de 120. Essa é a pressão ocorrida, mas o trabalho podia ser publicado sem essa figura, entenderam? Porque o que se testou foi a estratégia de tentar baixar. Mas essa figura mostra que se conseguiu. O sprint tem pessoas de mais de 50 anos, com risco cardiovascular aumentado, e indivíduos com mais de 75 anos não precisavam ter qualquer outro risco, era só ter 75 anos, que já pela idade passa a ter um risco de mais 10% de ter eventos cardiovasculares. No próximo. E aí, então, no próximo, por favor. Os efeitos absolutamente espetaculares que levaram à interrupção do estudo, anúncio na imprensa leiga dos Estados Unidos, né, de que não havia um tratamento que diminuía a mortalidade por qualquer causa. Todo mundo foi informado, certo? Foi uma decisão do Comitê de Ética, depois de ter garantia absoluta de que não se deveu ao acaso, uma redução de mortalidade de 27%. Não há nada contemporaneamente, fora os... Desculpe, até medicamentosamente, tem os cânceres aí, né? Com algumas terapias anticancerígenas espetaculares. Na cardiologia, nós não temos nada parecido com isso, tomando pílulas, tentando baixar a pressão de 120. Vocês podem encontrar um volumoso conjunto de artigos, críticas ao sprint, por causa da pressão, etc. Eu tenho todos os estudos do sprint. Esqueçam, o estudo do sprint é
quentíssimo. Este é um fato. E também o benefício esteve nos indivíduos mais de 75 anos. O próximo, por favor, quadros. E indivíduos que não tinham fragilidade, benefício. Próximo. Indivíduos que tinham algum grau de fragilidade, e o próximo. E indivíduos que eram muito frágeis. Ok? Vejo que a mortalidade é maior, os eventos cardiovasculares são maiores, mas não está se fazendo isso ainda, colegas. Tem muitos colegas cardiologistas, clínicos, nós todos, enfim, eu sou da tribo, eu sou da patota, né? Mas eu não faço. Ah, o paciente de 78 anos, ele está bem, está inteirão, mas a pressão dele, não vou baixar muito, porque ele fica tonto, cai, quebra o fêmur, aí morre de fêmur quebrado, bate a cabeça. No sprint não houve mais trauma, não houve mais hipotensão postural com a estratégia de baixar abaixo de 120. Não há dúvida sobre isso. Próximo, por favor. O primeiro estudo da humanidade a mostrar a redução da incidência de demência, nesse caso, demência com déficit cognitivo conjunto. Mas a redução de demência foi inequívoca, em curtíssimo período de tempo. Curtíssimo período de tempo. 3 anos do trial e mais 3 anos de segmento pós-trial. Próximo, por favor, quadros. Aí está o risco, bateu na trave para estatística, mas os dois juntos foi muito significativo. Próximo. Bom, há um EC, eu vou deixar fora aqui, porque o slide precisaria mais elaboração, mas posso dizer que na soma de meta-análises, como essa que está apresentada, o tamanho do benefício associado a uma redução de pressão arterial, X, é equivalente a esse X de risco das coortes. Em síntese, se eu reduzir 20 milímetros da pressão arterial sistólica, eu reduzo o risco em 50%. Esta é a evidência cartesiana. Um risco produz aquilo, eu tiro o risco e reduzo na proporção exata. Até que a figura está aqui, eu expliquei o conceito, vejo que lá em cima, comparando 120 e 124 com a sua pressão do lado. E a última, lá embaixo, 120, 124 com 160. Uma redução do risco de exatamente 64%. Um espetacular efeito. Essa é uma coorte muito bonita, muito bem feita. Próximo, por favor. Clica o próximo, por favor. Aqui é uma homenagem, feita até pelo Paul Elton, ensaios clínicos que mudaram a história da hipertensão. Aí nós estamos aí, ali, ó, puxa, ali estão os brasileirinhos do Prever, do estudo Prever, muitos que estão me assistindo aqui sabem que nós fizemos aqui 2 ensaios clínicos muito trabalhosos, de muito sucesso, e eu passo rapidamente pelo Prever, que mostra que a prevenção de hipertensão já pode ir, no meu caso não é prevenção, é começar a tratar mesmo, certo? Um diurético, uma associação de clortalidona com amilorida, certo? Que é uma associação que poupa potássio, a clortalidona é mais eficaz como antihipertensiva e não há incidência no aumento de glicemia. O próximo, por favor. Esse é o próximo, por favor. É a publicação 2016. Aqui o efeito desse tratamento, 18 meses, um N bastante razoável de pacientes, 372, 358, não tem desfecho primordial, não tínhamos dinheiro para fazer um estudo com desfecho primordial, ou seja, com infarto, AVC, etc. O desfecho aqui foi incidência de hipertensão pelo paradigma anterior, 140 por 9, redução de 44% na incidência de hipertensão, e próximo, por favor. E é o primeiro estudo a mostrar que impediu a progressão de massa ventricular estimada por eletrocardiograma. Esse artigo foi apresentado nas diretrizes, na apresentação das diretrizes, esse slide, certo? Lá acho que foi com Anaheim, na Califórnia, certo? E está citado nas diretrizes americanas. Bom, o Paulo é nosso amigo também, tudo bom. E ele também é autor desse trabalho. Próximo, por favor. Bom, era isso que eu queria apresentar a vocês, entenderam? É uma fotografia, foi dentro exatamente da meia hora que cabe essa apresentação, que aí nós temos tempo para bater uma bolinha. Eu tenho mais uns slides que estão depois, quem sabe tu deixa aí, pode estar, né? Técnicas de aferição, mas eu não vou apresentar, isso aqui pode cair como... se alguém levantar uma bolinha aí, ou quiser discutir, e as diretrizes, o que a gente faz, etc. Bom, isso vai ser determinado pela
pelo interesse dos colegas. Gostaria de ouvi-los. Tá? Bom, Flávio, muito obrigado pela brilhante palestra, pela brilhante aula. Então, agora nós vamos passar para os nossos debatedores, inicialmente. O Vieira, para fazer um comentário, pergunta, em relação ao que foi exposto. Oi, boa Vieira, noite. Tudo bem? Tudo bem, Fux? Tudo bem. Dom, eu acho que é brilhante a tua apresentação. A questão é o seguinte, eu acho que realmente a gente sai de uma pressão muito baixa antes do início do sal, né, na civilizações que sobraram hoje que não consomem sal, pode ser constatado isso, e na nossa civilização, mesmo uma dieta hipossódica tem uma quantidade muito considerável de sal, né? E a pressão nossa é muito mais alta do que o que seria o normal. Agora, assim, ó, tu acredita que o que seria mais importante, assim, a gente começar a usar medicamento cedo, como tu fizeste no Prever, tu demonstraste, ou continuar trabalhando para reduzir o consumo de sal, em termos de população? É uma excelente pergunta, porque dá oportunidade digamos assim, a estratégias, né? No primeiro lugar, eu acho que a mensagem de reduzir sal, mesmo que para pacientes, ok? Nós temos trabalhos mostrando que isso é efetivo, reduz um pouco a pressão. Mas todo mundo sabe que as medidas não medicamentosas, ok? Tem baixa efetividade, certo? Peso, por exemplo, nós temos todos o nosso peso praticamente para o resto da vida. E é o fenótipo mais associado à hipertensão, é esse, é excesso de obesidade. Eu tenho uma revisão aqui de por que a obesidade dá doença cardiovascular e os sujeitos não citam o sal, o aumento da pressão, entendendo? E evidentemente, com o obeso, é o balanço do sódio. Tem obesos com rim perdedor de sódio, eu tenho amigos, uma amiga, cara, tipicamente, que tem muita obesidade há muito tempo e a pressão dela é 12%, entendendo? Porque ela tem um rim excretor de sódio. Porque não é só o sódio, né? A interação do sódio com a capacidade renal limictória desse sódio. O sódio passou a ser lixo inorgânico. E o rim, que era retentor, passou a botar para fora. E só bota para fora aumentando a pressão. Essa é a fisiopatogenia da hipertensão básica, via rim, e esse aumento de pressão vai dando dano vascular. Por que esses vasos de coração são cometidos? Por uma razão hidrodinâmica, simples, ok? Mais pressão. Eu estou aqui no meu apartamento, aqui, que é no 9º andar. Aqui nunca vai estourar cano, porque eu estou no top, né? Lá embaixo, edifício de bom padrão, etc. Já estourou os canos no primeiro, no segundo, tendo um edifício de 20 anos. Por quê? Porque pressão arterial. Nem cano de ferro, de que quer que seja, aguenta essa pressão. E voltando para o sal. Olha, há estratégias, eu sou absolutamente contra estratégias, eu sou um liberal do ponto de vista de divisão da humanidade, né? E acho que as pessoas têm que ser convencidas, tem que ser oferecida a informação e tem que levar um convencimento. Existem algumas estratégias, no entanto, que eu acho que se delegarmos aos nossos representantes democraticamente eleitos, eles decidirem por isso, por esse lado, eu acho que é aceitável. Isso tem sido feito na Inglaterra, no Japão, em vários países, certo? Diminuíram muito a quantidade, tem diminuído progressivamente a quantidade de sal na conservação dos alimentos, ok? E a pressão arterial na Inglaterra está caindo muito rapidamente. E a incidência de infarto e AVC está caindo muito rapidamente. Não é um ensaio clínico, mas são evidências de estudo ecológico, e eu acho que isso é devido a sal. Até no Brasil houve iniciativas fortes de reduzir a quantidade de sal nos alimentos. E a preparação dos alimentos, né? Bom, isso é uma questão que eu acredito muito, mas é uma questão cultural e de pequenininho que você tem que torcer o rabinho, certo? As famílias têm que se preparar para ter um padrão alimentar de educação, né, de seus filhos, né, mas os pais, que são as pessoas sábias na casa, para que sejam educados com menores quantidades de sal. Isso é possível, isso se vê acontecer, e há evidências interessantíssimas que a redução do sal muito cedo na vida se
ensaio clínico randomizado, inclusive, de recém-nascidos, promove redução da pressão arterial, que aumenta menos com o passar dos anos. É uma coorte de 15 anos. Então, objetivamente, reduz o sal, tente baixar o peso, etc. Só que o problema, como tu disseste, estamos lá adiante, né? Já estamos numa fase muito avançada, nós, os adultos todos, e os nossos pacientes estão consultando conosco, né? Recomendamos não medicamentoso, mas também, se ele não funcionar, chumbo grosso, ok? Baixar a pressão medicamentosamente. Medicamentos muito bem tolerados, né? Não só os diuréticos aí, mas outros também, e que diminuem o risco cardiovascular inequivocamente. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para os outros debatedores, na Roma Antiga, os legionários, eles recebiam o salário, que era sal, né? Que o sal, naquela época, ele não era uma coisa assim disponível. Então, o costume de colocar sal na comida é uma coisa muito antiga na humanidade, desde essa época. Então, como é que tu vê isso, assim, e a questão da... Porque isso tem uma razão, né? O sal é colocado na comida porque a comida fica com um gosto melhor. Então, a mesma coisa é a história da pimenta, que veio da China e tal. Como é que tu vê isso do ponto de vista histórico, já que tu colocasse isso, uma coisa cultural mais ampla? Eu tenho até uma palestra de sal, onde eu tenho fotos das igrejas, das minas de sal de Cracóvia. Cracóvia tem coisas maravilhosas, recomendo para quem não esteve lá, para visitar. Uma maravilha da humanidade, que são as minas de sal. O sal era buscado nas minas, valia muito dinheiro. E não é lá em épocas pré-históricas, entendeu? O sal sempre foi um pouquinho mais caro, ok? Tem uma igreja a 100 e tantos metros abaixo de sal. É tudo sal, certo? Abaixo da terra. É magnífica, é de chorar, de emoção. E, em compensação, em Cracóvia tem também Auschwitz, que eu também recomendo que se veja para chorar de tristeza. Certo? Eu só digo essa palavra e choro, certo? Choro, possivelmente. Tá? Voltando para a tua pergunta. As minas, a busca do sal, que ficou, logo descobrimos, era bom mesmo, né? Essa questão de tu gosta mais da comida, é porque tu tem um reflexo de satisfação com o teu centro, certo? O teu centro de saciedade de sal, entende? Porque nós temos papilas gustativas, todo o nosso sistema busca sal, para comer mais, gostar mais do sal, para reter sal, vários sistemas, né? Renina-angiotensina, o rim, tudo para reter sal, tá? Os camelos, homens camelos, andariam por muito mais longe com menos sal. Mas os homens normais como nós perdemos líquido e morremos se nós ficarmos sem sódio e sem água. E a água é provocada, a água que a gente ingere, líquidos em geral, depende do sódio, né? Não depende da água. Esse negócio, eu tomo 600 ml por dia. Bom, então está comendo muito sódio, ou muito pouco sódio. Bom, o sódio aí, do ponto de vista de uma citação histórica interessante, deu origem à palavra salário mesmo, né? Foi descoberto na Fenícia, né? E depois foi usado como palavra, como salário, de fato, como pagamento. Mas há muitos, acho que mais de centenas de anos já, que ele ficou barato, né? Quando começou a se extrair do mar, né? Dando origem, inclusive, à piada do Ciro Gomes, que não permite que nenhum médico vote nele, né? Eu não votaria por 1000 razões, mas uma é porque ele diz assim: médico é que nem sal, branco e se encontra aos montes, né? Tá, tu estás com o microfone desligado. Desculpa. Vamos passar agora, então, para o Guilherme Reisse, que é médico do nosso serviço, da nossa equipe de cardiologia, para fazer algum comentário ou fazer uma pergunta para o Flávio. Guilherme. Doutor Fux, boa noite. Liga teu vídeo, Guilherme. Eu estou vendo. Oi, Ortega. Tudo bem? Prazer te ver. Prazer. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, assim, é um cenário um pouco diferente, né? O senhor traz muitas essas informações sobre a redução do risco cardiovascular, né? Nos seus gráficos fica bem claro, assim, o quão importante é, então, ter esse controle mais rigoroso da pressão arterial. Mas tem um estudo, assim, que eu me lembro, assim, que é o estudo Clarify, que foi aquele estudo publicado em 2016, com pacientes com doença coronariana, né? Ele usa muito comparativo com sprint,
mas é um estudo diferente, porque é um estudo observacional, e eram pacientes já, então, com doença, né, coronariana, e eles, então, acompanharam esses pacientes e eles dividiram, né, por categorias de pressão arterial, e como já era esperado, níveis mais altos de pressão, acima de 140 de sistólica, acima de 80, mostraram aumento, né, do desfecho composto, que é morte cardiovascular, infarto AVC, mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando a pressão foi menor que 120 e menor que 70, esses pacientes tiveram mais desfecho, tanto o composto como os isolados. A única exceção foi a questão do AVC, que aí não aumentou. E eu só queria ver qual a sua opinião nesse cenário muito específico, assim, no paciente já com doença coronariana e sobre esses níveis de pressão arterial, se o senhor acha que esse estudo traz uma informação relevante. Olha, obrigado pela pergunta, porque dá a oportunidade de eu dizer alguma coisa que tenho dito há muito tempo, ok? Tenho escrito, está publicado em artigos, etc., mas ainda predomina, já está começando a se esquecer disso, que é a tal da curva J, né? O que tu descrevesse nesse estudo é a ideia de que começou lá por 85, né, numa coorte de pacientes de um ambulatório do Cruikshank, na Inglaterra, que ele viu que ele foi ver como é que era a pressão que ele baixava no estudo de coorte, né, segmentos dos pacientes, e viu que quando reduzia abaixo de 90 já começava a aumentar o risco de DAC, né? Não. E aí originou-se esse trabalho, depois análises secundárias de múltiplos trials e muitos estudos, deve ter mais de 2.000 no mínimo, identificando, inclusive recentes, como esse que tu citaste, sempre voltando a citar a curva J. Né? Ou seja, quando baixa muita pressão, o risco que vem diminuindo, né? O braço direito do J, quando ele chega lá embaixo num nadir, né? A pressão de menor risco, e depois, se tu baixar mais, seria o 120 do teu exemplo, se tu baixar mais, começa a aumentar. Tem toda uma literatura sobre perfusão coronariana, o DAC com maior risco e tudo mais. Desculpe-me, isso é bullshit, ok? Por quê? Cientificamente. Porque esses estudos são, como regra, mesmo quando são caras, não, mas eu vi isso numa análise de ensaio clínico randomizado. Só que nos ensaios clínicos randomizados, eles procedem da seguinte forma: para estudar, não é um estudo de pressão mais baixa quando a pressão mais alta, certo? Então, é um estudo X que está se testando isso ou aquilo, e depois de um certo tempo eles mesclam os pacientes dos dois lados do grupo, entendendo? E vem o prognóstico a partir da pressão atingida. E chegam à conclusão que quando a pressão é muito baixa, o risco aumenta. O viés para isto é inequívoco, ok? É fragilidade dos doentes, certo? É os pacientes que começam a baixar a pressão arterial como decorrente de doença cardiovascular, ok? E morrem por causa disso, não por causa do tratamento. E a minha prova de conceito, além de múltiplas, vou dar uma aqui que é muito consistente, é que quando a gente tem pessoas com a pressão muito baixa, muito doentes, e estão morrendo, um exemplo maior que eu tenho, são pacientes de ciência cardíaca classe 4, né, avaliados no estudo, o primeiro grande estudo dessa linha de... Como é que é o nome dele? Esqueci, não interessa. Foi feito pacientes de ciência cardíaca classe 4 que iam morrer e foram randomizadas para... enalapril, numa dose baixa, consensus, o nome do estudo, consensus, né? É um estudo dinamarquês, um estudo nórdico, e em 6 meses eles tomando enalapril, ou tomando placebo. A dose alvo de enalapril era para ser 40 miligramas. As pessoas no ingresso tinham 125 de pressão arterial sistólica quando entraram no estudo, nos dois grupos, entendendo? E enalapril é hipotensor. Eles não conseguiram dar enalapril na dose de 40 para muita gente. A dose média durante o trial foi 21 miligramas no grupo ativo, ok? E no grupo controle foi 21 miligramas de placebo, que era ensaio clínico randomizado duplo cego. E o que aconteceu nesse estudo? Consenso Zoom, redução de 40% na mortalidade por qualquer causa em 6 meses. Então, todos esses medicamentos que nós damos normalmente para pacientes de ciência cardíaca avançada, inclusive, beta-bloqueador, né? Inibidores da ECA, né? A própria espironolactona, como é que eles agem? Agem lá no receptor, não tem nada de receptor, é tudo pressão arterial. Essa é a visão de meta-analistas atuais que botam esses estudos para avaliar o efeito da redução da pressão arterial em diferentes níveis pressóricos, entendeu? Mesmo com a pressão baixa. Como é que pode fazer esse teste da ideia da curva J existe ou não? O sprint é um teste, entendeu? O sprint é um teste, né? Se fez a tentativa de chegar abaixo de 120, portanto, demonstrando muitos pacientes chegaram abaixo de 120 e o benefício em termos de redução
de DAC, inclusive, menos um pouco, não foi muito marcante, mas de mortalidade cardiovascular foi evidente, ok? Então, eu não me preocuparia com a curva J, e nós temos que trabalhar como médicos. Na medida que tivermos essa convicção, se necessário, posso até passar alguma bibliografia quente, né, suplementar sobre esse fato, é de que eu acho que nós, cardiologistas, temos que parar de acreditar nisto para não travar a nossa caneta. De qualquer forma, o nadir dos estudos mais recentes, ou seja, da pressão mais baixa, né, associado com a mudança de benefício, já está em 120 de sistólica e 70 de diastólica. 120 de sistólica e 70 de diastólica. Diferentemente, porque a curva J, há 20 anos atrás, 23, 24 anos atrás, quando se falava nela pela primeira vez, estava em 80 de diastólica. Entendeu? Foi feito, inclusive, o estudo HOT, o estudo foi feito para testar essa hipótese, e não teve sucesso o estudo por vários motivos. Obrigado, Flávio. Vamos passar... Posso só comentar, Fux? Esse viés que tu falaste é muito semelhante ao viés de beber um pouco e parar de beber e aumentar, ter mais mortalidade quem para de beber. Tu mesmo tem um estudo sobre isso, quem para de beber porque está doente vai morrer mais. Então... É um exemplo que tem análogo. Análogo é isso aí. É o mesmo tipo de viés da pressão, já está doente e por isso tem a pressão mais baixa, né? É isso aí. Vamos passar agora para o Dr. Ricardo Carreira, que também é médico da nossa equipe de cardiologia, para comentar ou fazer uma pergunta para o Flávio. Ricardo. Boa noite, doutor Flávio. Parabéns pela palestra. Depois desse que a gente comentou sobre ingesta de sal, sobre obesidade, eu me lembrei do estudo do Dr. César Victor, que fala que o baixo peso ao nascer aumenta o risco de doença cardiovascular, mas tem também trabalhos mostrando que o alto peso ao nascer também aumenta, que seria uma curva em U. Como é que a gente analisa isso frente às nossas ingesta de sal, nossa obesidade, com os dados da parte genética no nosso risco cardíaco? Essa linha obrigado pela pergunta, uma linha de interpretação de causação de doença vascular, que é uma hipótese por sinal, se não me engano, é Barker também o nome do sujeito, Barker ou Baker, mas acho que é Barker, né? Que sugere, inclusive, mecanismos, que a criança de baixo peso ao nascer teria um sofrimento intrauterino e determinaria que os seus sistemas, até retentores, inclusive se fala até no sódio, né? Entende? De poupança pós-nascimento, né? Determinaria o chamado catching up, né? Quer dizer, pega o atrasado, né? Nasceu com baixo peso e fica montado, digamos assim, para recuperar tudo que perdeu, né? E com isso tenderia a ter mais obesidade, maior doença cardiovascular. Mas olha, infelizmente, do meu ponto de vista, apesar do César ter visto isso também parcialmente na Corte de Pelotas, o César Victor é certamente o brasileiro que mais contribuiu contemporaneamente para a saúde da humanidade, com seus estudos de aleitamento materno, né? Muito meu amigo, foi orientador da minha senhora, doutora Sandra, de doutorado, já há alguns anos atrás. O César eu reconheço como criador de coisas muito fantásticas, mas nessa aí ele teve na linha errada. Eu acho que a hipótese Barker, avaliada em muitas outras condições, não se traduziu, ela não tem demonstração clara que ocorre, certo? Mas, de qualquer forma, do ponto de vista pragmático, temos que botar toda a população em regimes, digamos assim, porque essas coisas ficaram... Por que a obesidade? Né? Porque agora sobrou comida, é instintivo, né? Entendeu? A gente come. Né? Por que não havia obesidade no passado? Não, porque tinha comida. O pessoal caminhava e corria, tinha que lutar pela vida. Agora estamos aqui todos sentados na pandemia, né? Alguns absolutamente desesperados com a queda dos rendimentos, querendo correr e trabalhar, etc. Mas, e certamente o aumento de vinho estourou. Vocês viram hoje no jornal? 35% a mais de venda de vinho nesses meses do que no ano passado. A indústria tem uma felicidade pura. Vai piorar, né? Agora com o frio. Nós temos aqui também uma presença ilustre do Dr. Miguel Gus, que está te assistindo, Flávio. Acho que Miguel, que azar, meu. Ô, Miguel, o que está te metendo aí? Eu queria...
Miguel, tu pode fazer algum comentário, uma pergunta para o Flávio? A gente está sem o teu vídeo. Eu estou com um problema aqui, tanto na linha, eu tô falando aqui do iPad, então se eu tiver algum problema, eu estou com problema no meu celular e no meu computador. Bom, dizer para o Flávio e para os colegas do Divina que é um prazer te ouvir, Flávio, mais uma vez. Eu vou ouvir as tuas ideias 1000 vezes e eu vou procurar a milésima número 1 para ouvir de novo. E sempre tem uma questão que eu fico em dúvida. Tu falasse no consenso em insuficiência cardíaca, o uso de enalapril, que é um hipotensor em pacientes com baixa pressão já, vamos dizer teoricamente, 120 de pressão sistólica, mas de alto risco absoluto para eventos cardiovasculares, tanto é que o benefício absoluto de colocar enalapril nos pacientes foi magnífico, 40% a menos de eventos. Agora a gente tem duas grandes novidades na área da insuficiência cardíaca, em pacientes de alto risco absoluto, 2 fármacos já ditos que são capazes de modificar a história natural dos pacientes com insuficiência cardíaca, que entraram no rol, inclusive, das diretrizes. Um é o sacubitril, junto com a valsartana, e outro é a dapaglifosina. Foi desenvolvido um estudo específico para isso, inclusive. Nesses 2 estudos, a pressão arterial foi avaliada, o efeito desses fármacos sobre a pressão foi avaliado, assim, vamos dizer, en passant, sem que nem tenha havido mapa para avaliar numa subamostra qual o real efeito desses fármacos na pressão arterial. A gente poderia, talvez, que a gente poderia atingir o mesmo efeito benéfico do tratamento se nós aumentássemos um dos remédios que baixasse a pressão, o inibidor da ECA, mais diurético, quem sabe. Eu queria saber a tua opinião sobre a utilização, a realização de ensaios clínicos desse porte, de fármacos que tenham efeito pleotrófico sobre a pressão arterial, sem monitorização ambulatorial de pressão numa subamostra. Bom, deixa eu dizer primeiro, eu brinquei com o Miguel daqui, o que ele está fazendo aqui. O Miguel, eu tenho muitos parceiros de produção intelectual, certamente a minha esposa, Sandra, né? É a maior parceira, fazemos muitas coisas juntos. Mas o segundo, certamente, é o Miguel, ok? O Miguel tem contribuições, ele é brilhante colega, né? Pena que ele não quis mais trabalhar conosco lá no Clínicas, mas ainda bem que ele está trabalhando agora em outra instituição, no Mundo de Invento, orientando médicos residentes. Ou seja, a cardiologia do nosso estado está ganhando muito, porque o Miguel é muito estudioso, muito consciencioso e é um cientista, né, capaz de ler e produzir trabalhos. Ele tem trabalhos, citações aí fantásticas, publicadas, ideias dele, artigos com mais de 200 citações, certo? Que ele é o primeiro autor então, no PubMed. Então, homenageio aqui o meu amigo, queridíssimo amigo Miguel, e, por sinal, ele tem o maior galardão, de fato, dado pelo seguinte fato: ele é meu médico, certo? Até porque eu não obedeço ele, certo? Mas ele é meu... Não obedece, não consulta, não vai, faz o que quer. Mas, Miguel, a tua pergunta. Certamente, por exemplo, o sacubitril valsartan, para mim, o primeiro ensaio clínico dá aquele benefício, é um estudo falho, né? Tem o viés corporativo. Ele não compara essa associação com a dose mais plena de enalapril, porque a dose de teto foi 20 miligramas, ok? Mas lá nos estudos antigamente foi 20, não sei o que, um monte de explicação. No próprio consenso que tu citaste, e eu citei antes, era 40 miligramas a dose alva. Mas, independentemente de ser ou não ser, paciente de insuficiência cardíaca, a gente tenta chegar a 40, né? Então, nós testamos uma droga que é redutora de pressão arterial, outra droga travada no seu efeito hipotensor. Para mim, isso explica o benefício dessa associação. Eu não acho absolutamente muito importante ou sequer necessária assim, para nós manejarmos a insuficiência cardíaca. Mas respeito, tenho amigos que acreditam nisso, inclusive participam de trabalhos, etc. Em análises atuais vão sair de trabalhos, eu sei de queridos amigos que acreditam. Bom, eu não acho que seja questão de acreditar, análise crítica eu não acredito. Agora, as glifosinas é uma coisa absolutamente incrível, porque, como tu disseste, certamente deve baixar a pressão arterial mais do que apareceu nos estudos, né? Todas elas reduzem a pressão arterial. Mas eles fazem questão, como tu disseste, isso aqui é viés também corporativo. O desenho de estudo não mede uma variável que não interessa, entendeu?
que eu vou medir pressão bem medida? Mede assim, caudatariamente, e ainda assim vê que reduz a pressão arterial. Olha, todos os fármacos, colegas, que nós conhecemos que mexem na pressão, o sentido do risco cardiovascular vai em direção a mexer a pressão. Torcetrapib, vocês lembram? Torcetrapib, que triplicava os valores de HDL, né? Triplicava. Puxa, seria a droga que eu iria, e mais, a Necetrapib e outros, mas o Torcetrapib aumentou a mortalidade cardiovascular, triplicando o HDL. Por quê? Porque aumentava a pressão. Sibutramina, ok? Anti-inflamatórios, aumenta a pressão, aumenta o risco. E tudo que reduz a pressão arterial, bem pouco, simvastatina, que reduz um pouco, e as glifosinas reduzem a pressão arterial. Alguém olhou por mim, Miguel, seria uma coisa interessante, alguém olhou que tem algumas análises mais detalhadas desse efeito, mas não ainda resolutivas. Até um simples ensaio clínico com um mapa de desfecho, né, já seria suficiente para a gente ver esse efeito potencial. Na prática, o que está ocorrendo? É o primeiro, depois metformina, né, que tem um efeito, é o primeiro grupo de diabéticos que reduz eventos. Entendeu? E o efeito é diurético, não tem dúvida nenhuma. Inibe a recaptação de glicose e os pacientes urinam um monte. É outro mecanismo de ação diurética. Adoça a urina, né? Tem risco de infecção urinária, etc. Mas parece que não são muito importantes. Então, se o pessoal está todo migrando para glifosina, certo? Como antidiabético, e não é por controlar o diabetes, porque insulina tem um discreto efeito na prevenção de desfechos macrovasculares e microvasculares. As sulfonilureias nunca tiveram efeito nenhum. Um monte de outro lixo que apareceu por aí tem, no máximo, um pequeníssimo efeito. Okay? E as glifosinas estão reduzindo desfechos. Então, tudo bem, pague-se pelas glifosinas para tratar o diabetes, mas entenda que o efeito é hipotensor. Aliás, nesse artigo que eu deixei a vocês aí, tem um parágrafo sobre isso. O artigo originalmente tinha muitas e muitas páginas, aí fomos reduzindo, e eu tirei essa parte pressão-droga, né? Aumenta risco, diminui qualquer droga. E tirei da apresentação. Pois um revisor disse assim, por que não fala das glifosinas? Certo? O revisor disse assim, bota lá, né? E está dentro da teoria de vocês. Baixa pressão, reduz o risco. E aí eu repus uma parte que já estava escrita, inclusive, né, citando as glifosinas como um exemplo de uma droga que tem os seus efeitos. A frase é mais ou menos assim, tem os seus efeitos hipotensores deixados de lado, algo assim, não avaliados adequadamente, certo? Mas que provavelmente explica o benefício dessas drogas. Muito obrigado, Miguel. Bom, nós estamos nos aproximando do final da reunião. Eu vou pedir, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, pedir para o Maurício Mena Barreto, que é o nosso gerente médico, é geriatra e tem formação em medicina interna. Eu acho que ele está presente na sala, Maurício. Eu acho que, de repente, ele deu uma saída. Maurício, está aí? Sim, tudo bom? Essa questão dos idosos aí, que o Flávio sempre ressalta, né, que eu acho que talvez seja a maior crise. O Flávio já se adiantou a isso, né, porque todo mundo sempre pergunta, e o velhinho que vai, exatamente o que ele falou, e o velhinho que tu vai baixar a pressão, vai ficar tonto, vai cair, vai quebrar o fêmur, vai ter uma pneumonia, vai morrer. Isso, como é que tu vê isso, Maurício, assim, na prática, os geriatras, como é que isso, tu acha que essa mensagem, ela está chegando? Como é que tu vê isso, assim, na prática do dia a dia? Uma questão importante, a gente discute isso, né, o Dr. Vieira já discute com a gente há algum tempo esse mérito. A abordagem do paciente, da hipertensão no paciente idoso, ela não pode estar vinculada à idade. Eu acho que a idade cronológica do paciente, a gente vai ter que avaliar o perfil do paciente. Se a gente fizer uma avaliação em relação ao perfil, o que é um paciente hoje idoso dentro de uma classificação brasileira, onde a gente vai determinar que uma pessoa de 60 ou 65 anos é um idoso, e esse idoso eu vou tratar de forma diferente. Eu acho que essa questão ela é muito importante em relação ao perfil do paciente que tu está avaliando. E as premissas dos estudos que a gente acompanha, cada vez mais estudos já incluem pacientes até 75 anos. A gente tem vários problemas em relação à metodologia para esses pacientes acima de 75 anos. Né? Grandes estudos clínicos e randomizados acabam não incluindo esse paciente. Mas a questão da extrapolação disso cai, como o Dr. Fux falou para a gente, é uma questão de método.
qualquer escape que a gente for fazer aqui na discussão de qual é a classe medicamentosa, enfim, do INHECA, BRA, onde eu estou escapando para isso, a premissa toda vai ser em relação a controle de pressão. E aí a gente consegue, sim, ter como foco a avaliação e manter intensivo esse controle em relação ao paciente idoso, sim. O que nos permite agora avaliar é algumas associações no tratamento clássico de hipertensão podem sim, nesse paciente, principalmente nesse paciente octogenário, ter algumas particularidades, né? E aí eu pontuo muito a questão do beta-bloqueador. O beta-bloqueador, claro, dependendo da potência desse medicamento, tem a questão, né, de começar devagar essa dose, ver a tolerância desse paciente, né? O que a gente acaba vendo por vezes é que alguns colegas acabam tendo um objetivo de começar uma dose terapêutica nesse paciente idoso com uma dose alvo ou tentando otimizar para chegar num objetivo mais rápido. Mas eu acho que a particularidade do idoso, eu sempre trago essa premissa para o dia a dia, é qual? É trabalhar com a ideia de começar com uma dose mais baixa, a gente titulando isso dentro da realidade biológica de cada paciente. E com certeza botar um pingo nessa história, no sentido que um paciente, por ter 70 anos, não. É o mesmo manejo em relação ao diabético, né? Então, eu tenho que tratar esse paciente da melhor forma possível, e aí qual é a prerrogativa dentro do controle da hipertensão é titulando isso gradativamente, não sendo tão agressivo no ataque em relação ao início do tratamento. Bom, obrigado pelo comentário. De fato, existe uma... Eu falo aqui de informações, né, de cuidado de doentes, com seu fundamento científico, né, ensaios clínicos, né, eu falei antes, né, eu disse antes que no sprint, a análise de indivíduos mais de 75 anos, né, incluía indivíduos de 80 e tantos anos, quase 90, tinha paciente com mais de 90 anos, ok? O benefício foi igual dos menos de 75, tá? Teve menos trauma, teve mais ida à emergência por queixa de estômago com pressão baixa, entendeu? As pessoas estavam tomando remédio com um alvo muito baixo, entende? Então, estavam movidas à ideia de que poderiam estar baixando demais a pressão. Só que a hipotensão postural foi menos frequente na estratégia de abaixo de 120, certo? Agora, eu concordo com o que disseste, né? Eu até me desculpe, passou teu nome, eu sou muito ruim de guardar nomes para sempre, né? Mas no teu caso passou rapidamente o nome, eu não registrei. Me repete? Maurício. Maurício. Então, para pergunta personalizada, a resposta é personalizada. Maurício, tu traz uma experiência de consultório. Não, realmente não é nenhuma emergência, uma urgência começar a baixar a pressão. Tem que ter estratégia de ir reduzindo a pressão. Sobre as drogas, de fato, não drogas, é um estudo de estratégia. Mas, curiosamente, isso expressa o que nós vemos na prática, né? O Ortega me acompanha há muito tempo nas palestras, sabe que eu sou o cara do diurético, né? Estou falando do Ortega, que ele está aqui na minha tela também, um querido amigo, contemporâneo da enfermaria, 29, não vamos dizer que ano, né, Ortega? Né? Fica quieto, fica só entre nós, né? Na década de 70, no século passado, eu falo sempre em diurético. Antes disso, adversários de fingerball no centro acadêmico. Era o campeão, te lembra? Mas a estratégia é um ensaio clínico de estratégia. Agora, na prática profissional, realmente a gente só consegue baixar a pressão arterial mais efetivamente quando entra o diurético, ok? Todo mundo tenta, preferência mundial da IECA, BRA, entendeu? Falasse de beta-bloqueador, mas no sprint é interessantíssimo, certo? Baixou a pressão para 120, a diferença de drogas usadas, mas não é um ensaio clínico de droga, é a maior proporção de uso de diuréticos no grupo 120, né, que promoveu a redução da pressão arterial. Eu não tenho nenhuma preocupação em usar diuréticos, certo? Começando, como o Maurício disse, uma dose mais baixa, certo? Uma dose baixa de clortalidona com amilorida é 12,5 e 2,5. Eu quero trazer para vocês um dado do estudo Prever Tratamento, que não é uma proporção adequada para poupar o potássio. Entendeu? Tem que ter mais amilorida em relação a... Tá? Então, eu tenho um circuito de familiares, amigos, médicos, colegas, né? É uma prescrição do Miguel também,
de muitos colegas lá do Moinhos, do Clínicas, né? Da apresentação comercial, que é única no Brasil, que é Dilpress, né? A associação dá para partir o comprimido e começar com 12,5 e 2,5. Mas dá para ter mais amilorida, porque o potássio baixa um pouco demais às vezes. E a clotaridola tem só esse problema, reduzir muito o potássio, certo? Reduzir muito o potássio. Ela é muito potente nesse sentido. E eu estou mandando manipular. Dou uma dica aqui, baratíssima, certo? Eu tomo, certo? Como hipertenso, eu tomo uma associação de 12,5 de clortalidona com 5 miligramas de amilorida. Dá para fazer por telefone Panvel, certo? O WhatsApp da Panvel na PUC, te faz entrega em casa e é 1/3 do preço do Modoretic. Modoretic é o parente, né, do clortiazida e amilorida, do Dilpress. 1/3 do preço, tá? Mais amilorida, certo? E eu testei em mim, ensaio clínico de um paciente só, né? Associação, a outra lá, 12,5, 2,5, potássio 4,1. 4,1 não é bom potássio, não faz bem, certo? Aí estou usando essa associação, dosei o potássio, 4,5, ok? Potássio normal é 4,5, mais ou menos 0,1, ok? Bom, Flávio, a gente vai... Só tem mais tempo aqui para falar, Vieira? Quero um comentário. Fux, tu falaste de medicações que baixam, que aumentam, todas as medicações que aumentam a pressão, tentando aumentar a mortalidade de complicações. Vivemos numa epidemia de antidepressivos. Jovens, meia-idade, idosos, prescrevendo em massa antidepressivos e agora vários deles aumentando a pressão. Já te focaste nisso, te preocupaste com isso? Olha, eu como sou um... Aliás, Gênero, deixa eu dizer assim, o Vieira, para vocês todos, é um grande faixa meu, né? Muito tempo na Sabene, não cozinha na primeira fervura, já está há muitos anos aí conosco, né? Tem um amigo com quem eu compartilho também muitas ideias, aprecio muito a sua visão de cardiologia, como vocês sabem, né? O jeito que ele trabalha, forte embasamento que ele dá as suas decisões. Vieira, eu sou, do ponto de vista depressivo, eu sou do tempo antigo, entenderam? Né? Eu sou daquele... até na clínica de consultório do hospital lá, porque os colegas sabem que eu não faço clínica privada, certo? No hospital da clínica, né? Nós temos um ambulatório de hipertensão lá, super ativo, e sou preceptor da cardiologia. Né? Os depressivos realmente, muitas vezes, estão presentes na prescrição. Eu ainda sou do tempo dos tricíclicos, entendeu? Eu acho que mais efetivos. Eu tenho notícia desses novos, mas eu te confesso que, apesar de saber, como disseste, que há uma elevação da pressão arterial, não identificar qualquer associação, digamos assim, prognóstica em termos cardiovasculares. Eu não sei. Tá? Não. Então, eu te diria assim, ó, eu nunca vi ninguém focar nisto, mas é uma coisa que eu vejo extremamente preocupante, desse tipo, venlafaxina e outros, eles aumentam, assim, ó, muita pressão, pacientes que tu já acompanhava e que vem pressão elevada, o psiquiatra prescreveu, aí tu tira e volta a pressão ao normal. Eu não sei como nunca ninguém focou nisto, e eu acho que é uma coisa realmente assim, ó, tem sido usado em massa, vários desses que aumentam a pressão. Então eu te peço, dá uma revisada nisto, e eu acho que assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar com isso. Certamente. Obrigado. Considerarei isso para revisões formais que eu faço, meu livro de farmacologia clínica, certo? Né? E revisão para estar atento sobre isso na vida, aí no dia a dia. Quem sabe isso gera até, com buracos na literatura, pode gerar até ideias para alguma investigação, certo? Né? Porque a pressão hoje, doutores, colegas, deixa eu dar uma outra mensagem técnica. Nós temos que buscar a pressão arterial usual dos pacientes. É inaceitável hoje nós usarmos esfigmanômetro aneroide. Se alguém está usando, é inaceitável. Tem muito erro. Precisa abrir a torneirinha, precisa olhar o relógio, precisa ouvir o som e juntar tudo para dar uma pressão. Os métodos oscilométrico é muito superior. Tem menos erro, também estraga, pode ter erro, mas muito menos e é muito mais preciso. Segunda mensagem. Meçam muitas vezes a pressão arterial. A MAPA é hoje o padrão ouro. As diretrizes americanas e as europeias recomendam que se faça a medida fora do consultório, obrigatoriamente. Ok?
Eu não faço mapa comercialmente, vamos deixar bem claro, ok? Eu fiz até já há muito tempo, mas eu acredito certamente que mapa, sendo possível, deve ser feito. E, quando não tem, ensinar pacientes a comprar um sigma-nômero ou um ROM de braço, entenderam? Sabe quanto é que sai um ROM de braço na Panvel e funciona bem, validado? R$130, entendeu? É mais barato comprar um sigma-nômetro e um estetoscópio para ouvir. E qualquer paciente aprende a medir, entendeu? Tem os de pulso. De pulso a gente tem que ensinar que não está validado, etc. Mas no futuro vai estar. E no futuro vai estar aqui, ó. A pressão está caminhando rapidamente para os tecnológicos com esse senhor aqui, ó. Mudando a nossa vida, né? Daqui a pouco vai estar nos aplicativos. Eles estão desenvolvendo sistemas que, pela câmara, né, eles conseguem medir a tensão, a passagem do sangue, etc. E já tem publicações desse dispositivo medindo a pressão arterial, testado contra padrão ouro, com desempenho bastante razoável. O que nós temos que fazer é medir a pressão muitas vezes, para saber a pressão usual do paciente. Porque cada batimento dá uma pressão arterial. Nós temos 110 mil batimentos por dia, em média, ok? Cada batimento é uma pressão. Nós temos que medir pelo menos 60, 40, em diferentes condições, para ter uma ideia mais clara de qual é a nossa pressão arterial de fato, que eu chamo de pressão usual. Botei mais um apêndice, Quadros, estendendo um pouquinho a apresentação, um aspecto técnico que eu acho muito importante. Não, com certeza. A gente vai ter que finalizar, mas antes eu queria te fazer a última pergunta, que é do Pedro Pícaro, que também é da nossa equipe da cardiologia, da hemodinâmica, e organiza o Fast Track que a gente tem na emergência, que é em relação a esse estudo recente, o IGEA, que comparou a administração de antihipertensivo de noite versus de manhã. Qual é a tua recomendação para o pessoal em relação a isso e a tua visão, assim, sucinta do estudo? Olha, esse sujeito que fez esse estudo já tinha um estudo anterior sugerindo que isso existisse. É um cara que, olha, Hermida é o nome dele, tá? Ele é um espanhol que está atrás da ideia dele. Fez um estudo menor, que era um estudo com desfecho pressão arterial só, e aí deu redução de desfechos. Aí ele planejou esse estudo, fez esse estudo, para quem não sabe, né? Antihipertensivos à noite, ok? Tem um substrato biológico muito importante, porque a hipertensão à noite, a pressão arterial elevada à noite, é prognóstico maior do que a média de 24 horas, ok? Maior do que a pressão do dia. Por quê? Porque o nosso sistema cardiovascular tem que repousar de noite, entendeu? Quem não é hipertenso, jovens, às vezes quando tem mapa aí de muita agorizada, realmente normotenso, é 80/40 durante a noite, certo? Não precisa pressão. Uma pressão para dormir 6, 7, 8 horas, entendeu? Sob uma carga pressórica anormal. Então, isso é um substrato para esse uso à noite. Esse estudo, eu digo a vocês que o Paul Welton convocou uma reunião do comitê que escreveu os últimos diretrizes, certo? Para ver se eles emitiam uma nota técnica, entenderam? Certo? Recomendando mudança de horário de prescrição de antihipertensivos. Eles também ficaram impressionados com os resultados. Para quem não sabe, é a mesma dose de manhã, a mesma dose de noite, com redução de desfecho na dose noturna, ok? A decisão do comitê, liderado pelo Paul, foi não se manifestar, esperar mais um pouco a consolidação do resultado. Um pouco de medo de algumas trapaças espanholas, por exemplo, o Predimed, né? Agora, aquele estudo, aquele mapa... Fala, Miguel. Só para te saber, há poucos dias, já faz mais de mês, o André, filho do Leandro Zimmer, me mostrou que esse trabalho está sobre questionamento no European Heart Journal. Ah, pois é. Que coincidência, Miguel, eu não sabia. Ele me mostrou, porque eu até tinha botado lá no Clínicas para os residentes lerem a respeito, fazia parte do assunto mapa, essa questão, e ele me mostrou que esse artigo estava sobre júdice, vamos dizer assim, no European Heart Journal, porque a magnitude do efeito parecia suplantar a magnitude da queda da pressão, não corresponderia à queda, mesmo na mapa, não poderia ter a magnitude tão grande, sugerindo que houvesse um efeito de co-intervenção, porque o estudo é aberto. Mas o Deco me mostrou que existe uma carta, uma mensagem do European Heart Journal dizendo que o estudo estava sobre júdice. Eu não sei dizer qual foi o desfecho disso. Isso aí é uma preocupação. Os espanhóis têm aquele estudo de mapa, né, risco cardiovascular, o estudo do New England, dos 100 e tantos mil pacientes. O estudo ficou padrão, né, do risco da noite, do dia. O estudo já se sabia, mas como era um estudo muito importante, etc., está no New England. Também está sobre júdice, certo?
Aprende médica, da dieta do Mediterrâneo, mais nozes, etc. Aquele estudo que não pode estar certo, né? É feito, tem um sujeito aí, se quiserem ler, é o Ioannidis, é um sujeito fantástico, né? Crítico da literatura científica ou pseudocientífica, que diz assim, não pode o óleo de oliva e umas nozes ter o mesmo efeito antihipertensivo, entendeu? É um pouquinho demais isso. O estudo foi retirado, republicado, é pilantragem, ok? Pilantragem porque, infelizmente, se dito cientista, um cientista que se apoia na virtude nunca será pilantra, entendeu? Mas apoiar-se na virtude, ter ética, ter moral, isso não se compra não se aprende em bancadas de formação de cientistas, ok? Isso é outro assunto. Nós vamos finalizar só um comentário final sobre essa questão a gente viu a retirada do estudo da Lancet e o outro da New England essa semana. Isso que o Flávio falou e que o Miguel falou é muito importante. Essas retratações sempre aconteceram. A gente está vendo agora uma multiplicidade de estudos muito rapidamente publicados que dão mais margem a esse tipo de acontecimento, que isso tem um nome, né? Esse movimento da integridade em ciência, que se chama Slop Science. Slop Science é a ciência desleixada, é o cara fazer um estudo nas coxas, basicamente. Então, é aquele estudo que é feito rápido, que é feito sem controle, e nesse caso da Lancet, até hoje eu li a retratação do artigo da Lancet, até estava conversando com o Felipe hoje sobre isso. Um dos autores que tinha uma grande quantidade de dados, ele era sócio de uma empresa de banco de dados, e esse cara, quando desconfiaram da história dos dados, porque parece que na Austrália a azitromicina não era utilizada em combinação com a hidroxicloroquina, e tinha muito paciente da Austrália. E aí foram pedir os dados, o cara concordou em dar os dados, mas a empresa não deu os dados, aí os outros 3 autores retiraram o estudo sem o nome do cara, sendo que o primeiro autor era um autor da Harvard. Mas isso, como o Flávio falou, dois da Harvard. O primeiro autor é o diretor do Brigham, do Hospital de Cardiologia do Brigham. Pois é. Então tu vê que essas retratações, elas, claro, estão acontecendo mais, porque a necessidade de publicação de dados é muito maior agora com a pandemia, mas também a gente não pode deixar de lado a ciência e saber que as coisas demoram para ser feitas. Então, quanto mais rápido a gente fizer, maior a margem de erro. Então, eu queria finalizar agradecendo o Flávio pelo tempo aí que ele nos dispensou. Realmente é sempre um prazer ver o Flávio por todo o conteúdo que ele traz, a história que ele traz. Ele foi meu professor de farmacologia na Faculdade de Medicina em 1984. Então, eu me lembro até hoje das aulas dele, do livro que ele tinha. Então, realmente é uma pessoa que sempre se dedicou à ciência. Queria agradecer a todos os nossos colegas aí do Divina, o pessoal de fora, o Arnoldo Santa Maria, o Miguel, que eu já comentei, o Vandersan, lá do Mãe de Deus, o Ortega, aí, nosso parceirão lá do Mãe de Deus também, várias pessoas a Vera Portal estava aí também lá do Instituto, e vários residentes aí do Instituto que assistiram também a aula que o Vieira convidou, né? O Vieira tem essas aulas semanais e hoje ele convidou, então, para o pessoal assistir. O Flávio, acho que todos aproveitaram. Flávio, agora tu pode tomar teu uísque lá, viu? Muito obrigado, foi um prazer compartilhar com vocês, né? Os novos tempos. Eu tenho uma proposta para os futuros tempos, né? Eu estou propondo e vou propor os encontros presenciais, certo? A invenção que eu tenho, né? Essa invenção eu quero patentear, né? Assim que possível, que a gente se encontre, se fale, se veja. Para palestrante como eu, é um pouquinho complicado palestrar sem ver os meus, né? Ver que a expressão quem está assistindo, que modula a minha fala, entendeu? Mas vamos fora, que eu acho ser melhor, estarmos juntos, de fato, é uma solução boa. Eu tenho tido um grande prazer, como esse, em outras situações, pessoas têm me convidado, né? E eu acho que isso está sendo muito bom, porque nós estamos trocando ideias, certo? E pode ser usado num contexto onde eu também sempre ouça perguntas, aprenda e possa continuar também estudando, ok? Muito obrigado para vocês, parabéns pela dedicação à nossa cardiologia, à nossa medicina, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Um abração. Um abração, Tchau, boa Flávio. noite, boa noite. Um abração. E aí, foi bom, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que tu é que tem que me dar a temperatura. Não, tinha bastante gente, tinha quase 50 pessoas. Foi excelente, Fux, muito bom. A aula foi ótima. Muito obrigado. Não, Tu sabe, Flávio, que a diferença aqui nesses reuniões virtuais é que as perguntas e respostas parece que elas ficam mais... demora mais tempo, sabe? Talvez sim. Até pelo constrangimento do momento, pode ser mais rápido, tem a visão